Agora no Bandcast, Marca a Página. Você pode viajar e conhecer países sem gastar nada. Se adora um romance, você também poderá se apaixonar. Mas, se você precisa de conhecimento, é aqui que você vai encontrar. Marca a Página. O Marca a Página é tudo isso. Vamos falar de livros e trazer entrevistas exclusivas de escritores. Marca a Página. Pega um cafezinho e vamos viver essa história. Olá, bem-vindo ao Marca a Página, o nosso podcast de literatura, de livros, de histórias interessantes. Aqui você pode viajar pelos livros, você pode conhecer personagens muito interessantes. A gente vai falar de poesia, a gente vai falar de romance, nós vamos falar de ficção, mas hoje nós separamos aí para um tempinho para conversar com um autor cujo nome do livro me chamou a atenção e eu fiquei pensando o que ele quer dizer com isso. O Promíscuo. Só o nome já me fez parar. Quando eu vi o nome eu parei, eu falei, gente, o que é isso? Bom, Fernando Impagliazzo, depois ele vai falar direitinho como que soletra, como fala, né? O sobrenome dele é italiano, como o meu, mas ele vai nos explicar o que ele quis dizer com esse título, né? Aí no release de apresentação do livro, ele faz algumas perguntas interessantes. Como é que é ser homem? O que é viver no país ou no mundo no dia de hoje, em 2020, com HIV? Como conviver com essa sexualidade? São perguntas que instigam. E os poemas também, eles acalentam, eles instigam, eles acabam trazendo você, às vezes, para o desconforto, às vezes para trazendo um pouco de esperança. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje com o escritor Fernando Impagliazzo. Fernando, como que falou direitinho? Como que fala? Falei direitinho o teu nome? Falou direitinho. Que bom, Rose, que bom. Obrigado pela oportunidade de estar falando do Promíscuo. Eu acho que o Promíscuo, eu brinco, às vezes eu brinco, às vezes eu falo sério, mas é o livro da minha vida, assim. É um livro que me tirou de um limbo de preconceito, de um limbo que acabava me sufocando, vamos dizer assim. E por que poesia? Primeira coisa. Porque eu sempre fui o cara da... eu costumo dizer que a minha relação com poesia começou no rádio da minha avó. Ah, é? Minha avó ouvia o rádio, e aí eu ouvia aquelas canções, aquelas coisas doidas, e eu falava, meu Deus, é isso. Eu dormia do lado da minha mãe num colchão, às vezes no quarto dela. E enquanto o rádio não desligasse no timer, isso era lá pelas 4 horas da manhã, minha mãe sempre foi muito musical, às 4 horas da manhã eu ia dormir, e eu ia para a escola o caco, né? Eu não conseguindo sobreviver, porque eu tinha que ouvir o rádio até o final, até as últimas consequências. Então a poesia vem pelo rádio primeiro. Depois eu fiz letras, né? Hoje eu sou professor de literatura, então acaba que eu fui para a poesia de livro mesmo. Mas no início era canção, sabe? Eu acho que eu sempre fui apaixonado. Eu imagino. A tua intenção foi chocar com esse título ou não? Porque o que me chamou, eu falei, gente, o que ele quer dizer com isso? A minha questão foi chacoalhar as estruturas. Por quê? Porque, primeiro, eu sempre ouvi coisas muito afins da promiscuidade, né? As pessoas costumam segregar o soro positivo como se fosse alguém que frequentasse orgias, todo aquele imaginário, você vai morrer, você tá muito magro, né? Toda aquela questão dos anos 80 que a gente ainda não conseguiu resolver. Eu fui percebendo que não era uma questão do HIV, era uma questão da própria sexualidade, né? A nossa própria potência de agir em relação à sexualidade, né? A gente é muito travado. E quando eu falo a gente, é óbvio que eu tô falando do meu corpo, eu tô falando do Fernando, homem, gay, soro positivo. Eu só podia falar desse lugar, só podia me expressar nesse lugar. Fernando, só para os nossos ouvintes entenderem, né? Você se descobriu soro positivo quando? Como que foi isso? Como que foi esse impacto na sua vida? Foi em 2009. Como que você trabalhou isso? Foi bem pesado, assim, não é uma coisa fácil. Ainda há um tabu e um imaginário da morte, você fica travado, com muito medo, né?
tem um poema no livro que fala disso, sair, né? Eu tenho medo de pegar doença, de passar doença. E eu acho que a minha mãe foi, assim, sensacional nisso. Ela me ajudou, o apoio familiar em geral, mas minha mãe foi uma guerreira ali, ela segurou as pontas de alguma maneira, né? Deu uma segurada no que podia descontrolar. E minha mãe trabalhou muito tempo com HIV, né, no hospital. Então, de alguma forma, isso acabou me acalmando. Né, a sua mãe na área de saúde? Sim, ela é psicóloga. Psicóloga. Pois é, eu me lembro, eu sou muito mais, né, você é mais novinho que eu, mas eu me lembro do HIV, quando ele realmente chegou no Brasil em 82, e eu me lembro de fazendo matérias com aquelas crianças, os primeiros nascidos. Então, realmente, naquela época, a situação, a doença, trazia muito essa coisa do luto, da morte, muito presente. Depois, com os coquetéis, você hoje tem qualidade de vida, né? Não tem, Fernando? Por isso que... Como que é isso? A questão é que eu tenho uma qualidade de vida, bioquímica, vamos dizer assim, ou biológica, mas a qualidade de vida social acaba sendo baqueada um pouco, porque os grupos que você entra, as pessoas que você conversa, você encontra com alguém, começa a conversar e a pessoa vai lá e te trava, começa a fazer pergunta. Tudo vira uma grande entrevista, sabe essa situação? Aí você vive dois preconceitos. Hoje, você tem o preconceito da doença e o preconceito em relação à sexualidade. E é por isso que você foi para o poema, acabou te ajudando a extravasar? Como que é essa relação? A poesia acabou assim, como aquele jovem que ouvia o rádio, eu acho que a música sempre me acalmou. E eu precisava me ouvir, né? Me ouvir como se eu fosse um músico, né? Tanto que tem um poema chamado Solo no livro, né, que fala dessa questão musical muito forte em mim. Eu acho que ia acabar saindo. Então, a canção, a música da poesia, a voz que eu tinha, foi me acalmando, porque eu comecei a perceber determinados padrões que eu tinha, determinadas questões. É quase uma terapia. Eu vou te dizer que é uma terapia. Não, é terapia. Falar é terapêutico, né? Escrever é terapêutico. A arte, porque a arte sublima, né? Você sabe disso, né? Sua mãe é psicóloga, né? Não, e quando eu cheguei na metade do livro, assim, da escrita do livro, os poemas foram feitos soltos, né? Só que quando eu percebi que o livro estava ganhando volume, eu reli aquilo, eu falei, sabe aquela ideia de ter uma cisão entre o eu e o outro, entre você e o eu lírico? Eu falei, meu Deus, não sou eu que estou escrevendo isso aqui, é uma coisa maior. Não chega nem a ser uma coisa metafísica, mas é uma questão... eu precisava escrever, e hoje eu vejo muita gente, muitos soropositivos recentes, que me falam, Fernando, isso aqui é o que eu vivi, isso é cara, só isso eu já... Você acha que você consegue, assim, traduzir o sofrimento, as expectativas, as dores, por meio desses poemas? Quantos poemas tem no texto? 29. No seu livro, desculpe. 29. Tem 29 poemas. E eles começaram a ser escritos depois que você teve resultado, ou tem algum poema que foi escrito anterior a isso? Anterior. Como que é essa coletânea? Tem alguns que eu já matuto há algum tempo, desde antes do diagnóstico. E eles ficavam na minha cabeça. Mas só que com o diagnóstico isso tomou uma forma absurda, porque assim, bem ou mal, obviamente, eu sou Fernando, eu sou professor de literatura, tem outras questões na minha vida, mas o HIV também vem para compor essa pessoa, né? Então, é importante falar também disso, né? Neste momento, obviamente vai ter um momento da minha vida que eu não vou precisar falar do HIV, porque o HIV vai virar uma coisa pequena, mas quanto mais a gente fala, mais a gente apequena o vírus. Acho que a cura é essa, sabe? Se a gente não falar. Para responder uma própria pergunta tua, como que é viver com o HIV em 2020? Olha, Rose, é um baque. Por quê? As políticas públicas, a gente tem as políticas públicas, a gente tem todo o tratamento antirretroviral, não tem reação adversa nenhuma importante, né? Tem uma esteatose leve, mas não é aquela coisa absurda. Só que a questão é que o HIV me tirou de um segundo armário, né? Antes eu tinha, para usar agora a expressão de Salvador Correia, Campos Correia, que é
que escreveu um livro, um relato, né, sob o nome de Gabriel, na época, que ele não era assumido, falando disso, né? Eu acho que a gente tem uma literatura muito forte em relação ao HIV. Só que a questão é que chega uma hora que eu me sinto muito exposto, né? Desde que eu falei, neste momento vou falar sobre isso. Eu fui xingado em rede social, tinha gente falando um bando de coisa, me ameaçando, mandando SMS, tentando, né, Você tá brincando coagir a não fala isso. E eu acho que isso é o pior, né? Não é fácil. Assim como não é fácil ser gay hoje, né? Assumir uma família com um homem junto e assumir que você tem aquele, né? É complicado. Eu acho que em 2019 era ruim. Em 2021 é pior. Em 2009 já era... Eu tenho a impressão, mas aí o lugar é teu, não é meu. Não, pode, Rose, olha só. Essa questão de lugar de fala, eu acho problemático, porque serve pra gente tolir o outro de falar, então pode falar. Verdade, mas aqui nós vamos bater um papo bem transparente. A impressão que eu tinha, Fernando, é que eu ouvi que o gay, o LGBT, LGBTQ+, né, já conseguiu conquistar um lugar no Brasil que vocês não tinham no passado, a gente sabe disso, né? Você acha que há um retrocesso nos últimos anos por conta de tudo, até por conta do próprio governo Bolsonaro, do Bolsonaro ter ido para a presidência, dessa questão homofóbica? Você acha que de fato houve um retrocesso ou você acha que não? Ou as pessoas já eram preconceituosas e elas só tiveram alguém legitimando esse preconceito para elas botarem para fora? Eu acho que já tinha um preconceito sistemático, assim, desde sempre. Só que é óbvio que quando a gente legitima, posso usar uma palavra pesada, mas um boçal, uma pessoa que não consegue lidar com a alteridade, com o outro, né, isso mobiliza, né, isso deixa as estruturas muito, muito abaladas em relação a ser gay, né? Tem um amigo meu que até me perguntou, Fernando, você não se sente acuado de lançar um livro desse num governo desse? Eu falei, não, a gente precisa de um livro desse num governo desse, a gente precisa... A Tatiana Salem-Levy lançou A Vista Chinesa, não sei se você conhece. Não conheço. É um livro, um relato sobre um estupro. A gente precisa falar sobre essas violências. Nossa, até depois me passa o contato dela. O nome, como chama no livro? Tatiana Salem-Levy. Vou passar o contato dela. Depois me passa, que deve ser muito legal. Não, e assim, esses pequenos relatos que teoricamente seriam traumáticos, não são. Na verdade, a gente precisa falar sobre essas coisas justamente para a gente, né, para desconstruir mesmo, né? Para desconstruir, para a gente conseguir olhar o Bolsonaro do jeito que ele é. Ou a extrema-direita do tamanho que ela é. Porque, assim, a gente chegou num nível que a gente não tem outra opção. Ou a gente fala ou a gente morre. Né? E a gente morre todos os dias. A homofobia mata. Mata, é verdade. Agora, o que é ser homem? O que é essa sexualidade? Como que você trabalha isso no seu livro, né? Bom, Rose, eu comecei a flertar com a Judith Butler há algum tempo. E aí eu comecei a pensar assim, meu Deus, não tem ninguém que tenha feito pensar o homem em relação ao homem mesmo, assim, algum autor. E eu cheguei no Preciado. Não sei se você conhece o Paul Preciado. E ele fala, né, dessas questões do que é ser homem. Né? Um homem que se injetou hormônio para mudar o sexo dele, perceber o que é ser homem. Que coisa doida é essa, né? E aí ele começou a perceber violência, ele começou a perceber que o corpo dele mudou, que a forma dele agir na vida mudou por causa do hormônio. E aí eu fiquei muito espantado primeiro com esse livro, Texto Junkie. E aí eu fui num caminho, assim, tem toda uma literatura sobre o que é ser homem. E aí tem uma hora que você para da pesquisa teórica e olha para você. Quando eu olhei para mim, eu falei, meu Deus, o HIV trouxe marcas aqui.
E não só marcas de medo da camisinha estourar, medo disso, medo daquilo, medo absurdo, como também marcas que já eram de ser homem, né? O homem é um ser que não explora, eu estou sendo polêmico nessa entrevista, não explora o próprio ânus, não explora o próprio pênis, né? Vamos pensar uma coisa bem ridículo, mas dá para pensar. Câncer de pênis ainda existe, porque o homem não lava o pênis, né? Tem uma coisa muito doida, né? O homem é o que mais tem autoridade né, em relação à mulher, ainda pelo machismo, mas o homem não conhece o próprio corpo, ou seja, o poder que dão aos homens não é um poder, ele não sabe o que ele está fazendo, né? Tem um verso do livro que fala, meninos são homens que não, homens são meninos que não sabem lidar com os próprios desejos. E é isso. Né? Eu continuo sendo um menino. Isso que eu ia te perguntar, esse empoderamento que a mulher ela tem conquistado, e a mulher tem ocupado muitos lugares, né? E você acha que o empoderamento da mulher, ele acaba intimidando o homem, ou você acha que não são questões diferentes? Eu falo na massa dos homens, obviamente. Isso, na massa, óbvio, né? Isso, Sim, intimida o homem, né? E o homem tem que procurar um outro lugar, né? O homem não pode ter aquele lugar de autoridade, porque se ele tiver aquele lugar de autoridade, Rose, ele vai se ferrado, assim, ele vai dar ruim, né? Vai dar ruim aqui. E é engraçado que nesse livro ele começa muito masculino, mas no final do livro eu começo a falar do feminino aqui e ali. Eu começo a falar de uma mulher violentada, tem Drag Queen, que é o último poema, que é o poema que fala desse feminino no masculino. E eu acho que por ter uma família, eu falei, né, só nessa entrevista eu falei da minha avó e da minha mãe. Então você pode duas mulheres que eu percebi que elas têm muita importância na sua vida, né? Que eu tenho uma mitologia feminina, para não falar da minha irmã, né? Então, assim, essa mitologia feminina gerou um homem complexo aqui. E eu acho que eu acabo olhando para esse homem e percebendo assim, não, eu sou homem, mas eu tenho esses traços femininos que precisam ser trabalhados, né? Precisam ser revistos. Agora, quando o leitor que pegar o teu livro, né, você falou que tem lá uma coletânea com 29 poemas, qual que é o poema, se é possível isso, que retrataria, assim, primeiro o teu livro, ele é linear, tipo, é o começo da tua crise, eu vou chamar de crise, porque você passou por uma crise, depois você passou porque você viveu o luto, né, quando você descobriu o HIV, você passou por tudo aquilo. Está psicanalítico demais, né, vamos pra psicanálise. Vamos embora. Você viveu o luto, e a minha pergunta é assim, o teu livro ele foi organizado de forma ao leitor a perceber essa trajetória ou não? Ou você foi botando assim de forma aleatória? Qual que foi a intenção na hora de montar? É uma coisa assim muito doida, porque no princípio eu ia dividir em três sessões fechadas, né? Ia ser, a princípio eu tenho uma primeira sessão, variações acerca de ser homem, a segunda é figurinha repetida, e a terceira ia ser voyeur, que é o homem que vê. Né? E aí esse espaço de um homem que está tão angustiado com a própria sexualidade e a pornografia, né? Tem toda essa questão do visual do homem, o homem gosta de ver, então ele não faz sexo, ele só assiste. E eu falei, nossa, fica muito, muito contraditório com a minha vida, porque a minha vida foi de uma angústia com HIV até eu acalmar essa angústia. Eu não acalmei essa angústia de um jeito desse jeito. E eu fui rearrumando o livro, assim. Tem poemas, não é linear, ele não é linear como parece, né? Ele tem uns poemas soltos, mas se você pega o livro na estrutura dele, ele começa com um menino, inclusive é o início do livro, dando um spoiler aqui, não é spoiler, é só o detalhe do livro que eu pedi para a editora colocar isso aqui, ó. Que é uma foto minha segurando a mão de um menino na escola, um amiguinho, e aí eu tirei o rosto dele, né, por questões. Sim. E aí eu fui, primeiro essa foto colou o livro, e aí eu comecei a escrever
poemas para essa foto, né? Tem poemas que foram depois dessa foto, que eu pensei num homem sem rosto. Questão de não conhecer o outro, ficar... Questão de encontros casuais, né? Dessa questão da promiscuidade, vamos dizer assim. E aí, lá no início do livro, tem um menino presente. E esse menino vai acompanhando o livro, né, o tempo inteiro. Sim. E aí tem essa questão homem-mulher também. Então, assim, o livro acabou ganhando uma organicidade que eu não sabia, assim. É muito doida, é a questão muito da psicanálise. Quanto mais você fala, mais você organiza. Eu estava desorganizado, e aí opa, esse poema pode estar aqui. Esse poema pode estar aqui. O Drag Queen ia ser no início, eu coloquei no final. Botou lá no final. Quando você vai produzir, como que é essa coisa da gestão do poema dentro de você? Olha, eu preciso me organizar, porque às vezes eu costumo dizer que eu perco o poema porque eu vou pegar um ônibus. Às vezes eu estou perdendo o ônibus, corro para pegar o ônibus e perco o poema. Às vezes meu namorado fala comigo no meio de... Eu tô com um verso lindo na cabeça. Aí ele, Nando, perdi o poema. Minha mãe me chama, perdi o poema. Então, assim, eu anoto, só que por ter essa questão musical, na maior parte das vezes, eu perco o poema. E aí tem poemas aqui que foram perdidos. Eu perdi o verso. E aí, por uma questão musical da criança que ficava até 4 horas da manhã ouvindo a rádio, eu repito o poema, como se fosse uma música. E às vezes eu perco palavras. Isso é lindo, porque o poema antes, às vezes eu consigo lembrar do poema antes. O poema antes era horrível. E aí, pelo esquecimento, o poema ganha outra coisa, outro valor, outro lado. O solo, por exemplo, eu repetia o solo o tempo inteiro, que é o single do livro, né? Eu adoro falar single para brincar com a ideia da música. E é muito estranho, porque assim, o solo começou de um jeito, depois eu estava de outro. Esse foi teu primeiro livro ou você já tinha outros livros? Eu tenho Prova das 9. Das 9. Que também é poema, livro de poesia também. Também é poesia. E o Prova das 9 só é rápido, assim, porque o Prova é um livro ainda muito poetinha romântico do século XIX. Poeta que não posso falar do meu sofrimento, estou morrendo, meu Deus. E aí foi depois do diagnóstico também. E o Prova das 9, eu coloquei esse nome porque é o horário que eu tomo remédio. Foi o momento que eu comecei a tomar um remédio, TARF. Até tatuei uma dízima aqui, dízima periódica, né? O 9 se repetindo na minha pele, na altura da veia, né? Então o 9 acabou assumindo uma importância na sua vida. O 9 vai se repetindo. Tem poemas aí que tem 9 partes. Assim, é uma obsessão doida. Assim, o promíscuo continua que Prova das 9 começou. Né? Eu pego a ideia do Oswald Alegria, a Prova dos 9, lá do Manifesto Antropófago, e recrio isso. E aí é uma coletânea, muito mais imatura, né? Mas, você disse que você é professor de literatura, você se formou em letras, né? O que a literatura te ajudou e te sustenta? E eu falo esse sustento no sentido de respirar mesmo, de sobreviver, de eu costumo dizer que não tem aquele senhor no final da vida, que aqui no Rio tem muito, em São Paulo também deve ter, que senta para beber aquela cachaçinha no final do dia no botequim, começa a conversar com os amigos. A poesia é isso para mim. Eu acho que eu não consigo... É quase patológico mesmo, assim. A criança que ouvia a rádio até 4 horas da manhã ainda está tão presente aqui, que eu acho que se algum dia eu for... coisa catastrófica, tá? Se algum dia eu for hospitalizado e tiver um delírio, um quadro de delírio que eu começo a pirar, eu acho que eu vou começar a escrever. Então, eu acho que é isso, assim, né? Nos bons momentos e nos maus momentos, a poesia tá ali. Então, é o solo que eu piso, né? Eu acabo me sustentando nela. Eu acho que não tem outra possibilidade na minha vida. A poesia vem. Fernando,
eu vou perguntar onde que compra o teu livro, onde que encontra o teu livro, se você tem tido uma receptividade grande, que público que tem consumido, como tem sido o retorno. Eu tenho até medo de fazer essa propaganda por falar uma coisa. Eu tenho o livro pode ser comprado pelo site da Urutau, mas de uns tempos para cá, né, eu comecei a pensar assim, não, eu quero uma coisa mais íntima com o meu leitor, eu quero assinar o livro, né, para as pessoas. Semana passada eu assinei 20 livros lá em casa. Nossa, que bom. Para você ter noção. Então, só de fora, né, eu compro na editora, né, obviamente a pessoa pode ir lá comprar. Como chama a editora? Urutau. 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 Tá. E aí, o que eu comecei a fazer? Comecei a fazer em lotes. Né? Eu compro o livro na editora e aí assino. É muito gostoso. Então, mas vamos supor que o leitor que queira entrar nessa brincadeira que você... Vou chamar de brincadeira no sentido de você poder ter essa comunicação com o teu leitor, que quiser comprar o livro assinado por você. Você tem um Instagram? Você tem alguma coisa que ele pode te localizar? É @fernando.impagliazzo, né, meu Instagram de poeta. Então repete de novo, Fernando. @fernando.impagliazzo. Esse é meu Instagram. Eu acho que é muito legal. É só pedir para você. É só pedir, mas assim, Rose, eu tenho medo porque cada dia mais gente vem me procurando, e gente assim, que eu não conheço, sabe aquela coisa assim, gente que fala assim, eu vivi os anos 80, senhorzinho falando, eu vivi os anos 80 e perdi muitos amigos, e eu acho isso lindo, assim, eu jamais saberia, assim, é óbvio que eu tinha noção do peso que meu livro tinha, mas eu perdi a noção agora, sabe aquela coisa, o promíscuo é o promíscuo, Fernando Impagliazzo é outra pessoa aqui, é o lírico, é o poeta. Legal. Deixa o poeta falar, porque... A gente está indo já para o final da entrevista, né, desse bate-papo, e eu gostaria, se for possível, não sei se é, que você elegesse um desses poemas e pudesse ler para a gente no final, um que fosse representativo para você. Eu já elegi, na verdade, eu já estava pensando. Imaginou, eu estava no banho pensando houve assim... uma transferência, né, antes desse bate-papo de psicanálise. Olha, Rose, a psicanálise está... Na verdade, eu sou pscanalista, por isso que... Aí estamos em casa. Você também é? Você sabe que... Ou não, sua mãe é? Sua mãe é psicóloga, né? Minha mãe é cognitivo, comportamental. Ela é cognitiva. E você gosta da psicanálise? Não tem como não escrever o Promíscuo e não gostar da psicanálise, porque o livro é extremamente psicanalítico. Pois é. Mas eu acho assim, é incontornável. Eu sou mais da cognitivo, né? A questão de olhar para o objeto e racionalizar ele, falar das suas crenças. Mas de verdade a psicanálise é psicanálise. Não tem jeito. É incontornável. Papai Freud estava lá, não tem jeito, né? Aí, se você puder ler pra gente. Tem uma parte do Promíscuo, só fazendo um prólogo. Pode. Que se chama Figurinha Repetida. E eu tirei isso de todo mundo que fala. As pessoas vivem debochando e falando que esse cara é figurinha repetida, né? É como se eu já peguei, já aconteceu, e não, é figurinha repetida, né? Essa ideia de que fulano já rodou por aí. Eu comecei a olhar essa expressão com uma lupa, né? Essa lupa do menino que fica doido com as palavras, e eu falei, meu Deus, eu preciso explicar melhor isso, e falar que isso não é errado, ser figurinha repetida. Essa promiscuidade, né? Essa pessoa que se repete na sua vida. Vamos lá. Figurinha repetida não completa álbum. Em time que está ganhando não se mexe. Figurinha repetida não completa álbum. Em time que está ganhando não se mexe. Figurinha repetida talvez complete álbum, mesmo gasta. Em time que está ganhando talvez seja possível mudar um pouco a zaga. Cada figurinha repetida talvez mesmo gasta se mexa muito rápido e colhe antes que a gente perceba. Anda. Corre, não perca. Em time que está ganhando se mexe sim, porque figurinha repetida, se não completa o teu álbum, pode completar o do parceiro. O amor, afinal, é puro western.
né? Eu brinquei com a ideia do Western, que é o exame. Western é o exame, Western Blot. Eu peguei o nome do exame e brinquei com ele. E com a ideia de né, o parceiro aí, né, é justamente essa pessoa que passou pela sua vida. E né, no meio gay tem muito isso, no meio... Não vou falar de mundo gay, não. Vamos parar de moralizar as coisas e colocar em caixinhas. Eu acho que até de rotular, né? As pessoas se convivem, né? Não tem como. O seu ex pode ser o ex de outra pessoa, o atual de outra pessoa. E as pessoas moralizam isso o tempo inteiro, né? Tem muito medo. E aí o HIV acaba tendo essa trama. Tem ex-namorado meu que sofre preconceito por ter convivido comigo. Olha que doideira, Rose, né? E... Não, figura repetida. Então, esse preconceito, é porque você é uma figura conhecida, porque você colocou isso no livro, ou porque as pessoas realmente rotulam? Vou te dizer uma coisa que, assim, é assustadora. Tem pessoas que falam que são soropositivas e só porque falam, só porque se relatam soropositivas, são acoadas, porque... É como se você tivesse um número, você recebe um número. Exatamente, você é assim. E assim, você tem o vírus. E aí, se você se envolve com alguém que conhece alguém, comigo é mais visível, né? Eu já cansei, assim. É um preconceito que eu já... Você já foi rejeitado por conta disso? Olha, teve um ex-namorado meu que num término falou: ninguém vai querer você com esse vírus. Meu Deus. E eu acho que isso foi o baque do livro. Eu acho que eu comecei a escrever esse livro para responder ele. Mas depois eu percebi que eu não estava respondendo ele, eu estava me respondendo, me dando lugar de legitimidade, né? E é isso, eu acho que fica em tempos de Covid, que a gente já está muito angustiado com o vírus, imagina isso no seu corpo e você não podendo, porque o Covid lida com os afetos, né? Os afetos públicos. O HIV lida com um afeto muito íntimo, né? Da cama, ali, juntos. Então, eu costumo dizer assim, em outras oportunidades eu disse isso, todo vírus é avassalador. E eu acho que o HIV tem muito a ensinar pra gente em relação ao Covid. Agora, quando você escreveu o livro e você se expôs, porque na verdade você tirou tudo aquilo que estava dentro de você, o esgoto, a coisa boa, a coisa ruim, e você foi botando ali nas páginas, foi um grito de socorro ou foi um grito de esperança? Foram os dois. Os dois. Eu acho que assim, me socorrendo, podendo pedir socorro, pedir ajuda, eu também tive esperança. Eu acho que até hoje, quando eu leio um poema do Promíscuo para alguém, as pessoas têm as reações mais variadas. Eu acho que essas reações mais variadas me dão esperança de que alguém... Quando eu leio um poema para alguém, a pessoa não se comove, ou assim, nem para falar, esse poema está uma merda, de verdade, eu desisto. Porque eu acho que, assim, foi um grito de socorro no início, só que a longo prazo foi me dando esperança. Eu comecei a ver pessoas que gostavam do livro, gostavam da ideia de falar sobre HIV, sobre a sexualidade, sobre ser homem, né? Homens héteros, né, mais velhos, vindo me procurar, falando né, que adoraram o livro, mas ao mesmo tempo tem vergonha de colocar esse livro na estante, porque olha o título dele, né, são muitos matizes, são muitas coisas complicadas, e aí eu acho que é isso. Foi um terremoto na minha vida que abalou as estruturas, mas o solo ainda está ali, né, firme, esperançoso. Eu acho que você, assim, de uma tragédia, vamos chamar assim, do seu primeiro momento, quando você teve o diagnóstico, você soube transformar isso numa coragem muito grande, porque não é qualquer pessoa que fala, não é qualquer pessoa que se expõe, e ali você se desnudou, né? Vou te dizer, isso tem um preço, e às vezes eu acordo pensando assim, não vou pensar no promíscuo, não vou pensar no promíscuo, não vou pensar no HIV, não vou pensar em nada, não quero responder, aquele momento de... Porque se eu não tiver esse momento,
eu entro tanto aqui que eu não consigo me ver. Que eu viro a pessoa... Algumas pessoas já Você assume um personagem, é como se você assumisse um personagem. Não, e ser abordado na rua, você é o Fernando do HIV, é problemático. E não sou o Fernando do HIV, sou o Fernando poeta antes do... E aí agora eu estou fazendo um trabalho em cima disso, em cima da minha soropositividade, né? E você quer continuar nessa temática, Fernando, ou não? Você acha que você vai mudar? Como que vai ser isso? As suas poesias? Rose, eu acho que você está vendo? Está tendo uma transição já ou ainda não? Não, ainda já estou. Tá vivendo? Já estou em outro. Isso é bom, né? Agora eu estou em outra. Isso é bom. Mas outra que eu já estou percebendo que o menino reaparece, o sangue reaparece aqui e ali, eu acho que fica uma marca. Né? Eu acho que a longo prazo eu vou voltar nesse tema, não no livro inteiro. Num poema, outro poema, aquela coisa só para atualizar o Promíscuo. Eu costumo dizer que a Adélia Prado tem uma frase que fala que, acho que foi na Roda Viva, não foi na Roda Viva, foi em algum desses programas aí de entrevista que ela fez, que ela fala assim, eu vou escrever bagagem para o resto da vida, que é o meu primeiro livro. Porque você sempre volta, né? E eu vou escrever Promíscuo para o resto da vida, só que recontado. Só que remontado. E tendo não a vai ver ser com o teu momento de vida, com o que você está vivendo, né? Eu acho que o escritor, ele tem muito disso, ele retrata esse menino que você fala, que é muito importante na sua vida, porque você é o teu, né? Eu vou dizer que é o teu falso self. Meu Jung aparece aqui, tudo parece. Então ele tá o tempo todo aí, mas ele é um menino que viveu muitas experiências, que vai mudando, né? Fernando, eu adorei bater esse papo com você, mas eu preciso terminar, não tem jeito, porque senão nós vamos ficar aqui o tempo todo. A gente vai para outros lados, se quiser depois a gente marca uma vida, né? Só eu e você, a gente papeia, olha. Eu acho que talvez a gente pode marcar depois um outro papo para a gente falar só sobre literatura, né? E psicanálise, né? E psicanálise, verdade. Apareceu aqui. Apareceu, verdade. Bom, você ouviu Fernando Impagliazzo, escritor, e que ele trouxe hoje, eu acho que esse bate-papo, ele não é incômodo, ele é, na verdade... Ele nos tira daquele lugar comum. É o que eu acho que eu passei assim com você. Eu costumo dizer que é um terremoto. Isso, dar um terremoto para a Terra voltar para os eixos. Para o lugarzinho certo, né? Então, eu acho que quem está nos ouvindo, né, vai curtir muito esse bate-papo. E para poder encontrar o livro do Fernando é @fernando.impagliazzo, né? Isso. No Instagram. Por que a gente está dando no Instagram? Porque você vai ter lá a dedicatória dele, porque ele faz questão de ter esse relacionamento com esse leitor dele. Não é isso? Ai, meu Deus, outra sessão de calma. Não, né? Cada entrevista que eu dou divulgando que eu tô fazendo isso, meu Deus do céu. É um aí vem um monte. Ai, que não, bom. Amo. Porque eu vou pensando... Acaba sendo uma dedicatória pessoal para cada um, porque eu cato ali um verso, cato ali alguma coisa que tem a ver com a pessoa, que eu possa perceber. Por enquanto tá dando para fazer isso. Uma coisa certo, mais... Fernando, olha, eu quero agradecer você por ter disponibilizado o seu tempo para bater esse bate-papo conosco, e eu acredito que nós vamos voltar a nos reencontrarmos aqui no Marca Página, e eu quero agradecer você, que tem ouvido as entrevistas, que tem curtido, inclusive, que tem compartilhado no Marca Página todas as entrevistas, porque aqui você tem uma imersão, eu digo que é uma imersão na psicanálise, uma imersão na literatura, uma imersão nas suas emoções, e na próxima terça-feira eu estarei aqui novamente com você, com um autor ou com uma autora, para falar sobre alguma coisa que vai mexer com as tuas estruturas. Então, até a próxima terça-feira. Um abraço para você. Tchau, tchau.